turminhas, tudo bem? Vamos dar continuação em história, certo? Em invasões francesas, lá na página 39 do livro de vocês, até a página 43. Então vocês vão fazer as atividades relacionadas ao conteúdo invasões francesas, certo? Então vamos dando continuidade, tá? Que a primeira riqueza do Brasil, que foi o pau-brasil, os franceses, eles estavam, certo? Estava sendo muito valorizado esse tipo de riqueza, certo? Com a extração do pau-brasil. E os franceses, nada mais, nada menos, estavam explorando muito dessas árvores, tá certo? Então, eles obtinham dessas árvores outros produtos por meio de negociações juntamente com os indígenas. Então, os indígenas ajudaram muito os franceses, certo? A poder melhorar ali o litoral e realizar essas trocas. Então, eles tinham benefícios, certo? Uns com os outros, tá? Então, os franceses, no ano de 1555, chefiado aí por Nicolas Duran, o que é que eles queriam, gente? Eles queriam fundar a França Antártica. Isso aí na primeira invasão francesa, porque terão duas invasões, certo? Então, em 1555, ocorreu a primeira invasão francesa, tá? Então, no Rio de Janeiro, que foi onde ocorreu a primeira invasão francesa, certo? Eles queriam fundar a França Antártica, tá? Mas vocês têm que observar que essa França Antártica serviria de colônia francesa e base para que eles pudessem fazer negócios, tá certo? E aí, o que foi que aconteceu? Será que deu certo? Então, eles mantinham relações amigáveis com a população indígena. Então, eles tinham, né, uma parceria um com o outro. E aí, será que deu certo? Vamos ver aqui. No período que Duarte da Costa, ele, junto com os portugueses, tentaram expulsar esses franceses, certo? Mas Mendes Sá tornou-se governador-geral e aí ele tentou expulsar os franceses. Será que ele vai conseguir? Certo? Então, tem um quadrinho lá na página 40 do livro de vocês dizendo o que foi que eles fizeram, certo? Quais foram as seguintes propostas? Primeiro, ele solicitou ajuda de Portugal. Depois, ele mandou chamar os padres jesuítas, o Anchieta e o Nóbrega, para poder eles conversarem com os índios e aí eles iriam estabelecer, certo? Um tratado de paz entre eles, tá? Então, com essas medidas, os franceses acabaram sendo derrotados pela primeira vez, na primeira invasão francesa. Logo depois, em 1567, lá vem os franceses de volta, certo? Foi a segunda invasão francesa. Em 1567, eles foram derrotados, certo? E em 1612 é que vai ocorrer aí a segunda invasão francesa. Então, a segunda invasão francesa, em 1562, dessa vez não foi no Rio de Janeiro, foi no Maranhão, tá? Então, com essa nova invasão, eles queriam fundar a França equinocial, tá? Os franceses, eles tinham o desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios e, certo? Serviria também para asilo de protestantes calvinistas, tá certo? Então, com a chegada deles no Maranhão, tá? Chefiado, nada mais, nada menos, por Daniel de Latouche, tá certo? Então, a primeira invasão foi Nicolas Duran e a segunda invasão francesa foi por Daniel de Latouche, tá certo? Então, não esqueçam. E aí, a segunda invasão, gente, durou apenas 3 anos, certo? E os franceses acabaram sendo expulsos do Maranhão. E aí não deu certo, tá certo? Depois dessas invasões aí, Portugal procurou voltar e povoar suas terras para que não houvesse mais esses tipos, certo, de invasões, tá? Então, eles tinham a região norte do Brasil, certo? Com muitas condições, certo? E eles queriam defender aquela localidade. Por quê, gente? Porque dava lucro, gerava lucro, principalmente para o Brasil, tá? Então, eles começaram, Portugal resolveu, dessa vez, chefiar
sem deixar que certo? Nem os franceses pudessem, né, ocupar as tais terras, certo? Bem valiosas. Então, vocês farão as atividades até a página 43, certo? Leiam direitinho novamente, mas, tá? Qualquer dúvida, vocês precisam ler mais, tá? Então, façam as atividades. Bom fim de semana. Beijo pra vocês. Tchau!